Fala pessoal, tudo bem? Dessa vez eu trouxe aqui para a gente discutir o posicionamento mais atual, mais recente do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que foi baseado em 137 revisões sistemáticas que envolveram aí mais de 30 mil participantes. Esse posicionamento fala um pouquinho sobre força, hipertrofia, potência e função física e aborda as principais variáveis aí do treinamento resistido e do treinamento de força. Tudo isso baseado em evidência. Este é o guideline mais recente que a gente tem, ele saiu em março de 2026. Bom, então as variáveis fundamentais do treinamento, né, que eu vou abordar aqui com vocês nesse vídeo de forma bem direta e objetiva. O guideline fala de frequência semanal ideal, intensidade, qual que é o volume semanal que precisa se trabalhar para ganho de força e hipertrofia, intervalo entre as séries, o tempo sob tensão ideal, né, que é o tempo, quanto tempo tem que durar cada fase, concêntrica e excêntrica, a ordem dos exercícios e a velocidade de execução. Todas essas são variáveis que são manipuláveis e que determinam adaptações tanto em relação à hipertrofia quanto em relação à força. Basicamente, começando com a frequência semanal, então. Tem que trabalhar aí com 2 ou mais sessões por semana para otimizar a força muscular. 2 a 4 sessões semanais apresentam melhores resultados quando se fala de força. Do ponto de vista da hipertrofia, estimular 2 vezes por semana os principais grupamentos musculares ainda é uma recomendação aí que tem força e que deve ser trabalhada no dia a dia. Claro, frequências de treinamento maiores vão exigir mais recuperação. Por isso que é importante a gente pensar aí num trabalho de planejamento em longo prazo. E o volume semanal é mais importante do que a frequência isolada, ou seja, se você trabalha 2 vezes na semana com um volume maior do que indo 4 vezes na semana, isso vai ter mais influência na hipertrofia do que você trabalhar aí indo mais vezes com menos volume, tá legal? Então isso é importante. Para força muscular, 2 ou mais sessões. Para hipertrofia, estimular aí em torno de 2 vezes na semana os mesmos grupamentos musculares. Quando se fala em volume de treino, tem uma relação aí com a frequência, não é? Sendo que o volume é mais importante, como eu expliquei agora há pouco. Para hipertrofia, trabalhar com 10 ou mais séries semanais por grupo muscular é o que gerou aí maiores resultados em termos de hipertrofia. Tem alguns trabalhos recentes que mostram que 12 a 20 séries na semana são ideais aí se você já é treinado, já tem uma certa experiência para hipertrofia. Para força, trabalhar com 4 a 12 séries semanais parece ser suficiente. E quando se fala em volume excessivo, há queda de performance e recuperação insuficiente. Então tem que tomar muito cuidado. Necessariamente mais volume não quer dizer mais resultado, principalmente em relação aí à hipertrofia. E esse excesso pode aumentar a fadiga periférica e também a central. No entanto, o volume é uma variável chave, principalmente para a hipertrofia muscular. Existe em relação ao volume uma relação dose-resposta, né? Quanto maior o volume, maior a adaptação. Isso é verdade para a força, mas também se aplica para a hipertrofia. No entanto, essa relação ela não é infinita. Após determinado volume, ocorre um platô. E aí, para a hipertrofia, entre 12 a 20 séries na semana, mesmo para indivíduos treinados, isso aí parece ser um platô interessante. Mesmo porque mais treino necessariamente nem sempre significa mais resultado. Quando se fala em intensidade, para força, trabalho aí em torno de 80% de MRM, para hipertrofia a janela é maior, em torno de 30 a 100% de MRM. Só é importante lembrar que quanto menor for a carga, maior vai ter que ser o volume. Então, quando a carga for leve, você tem que trabalhar com séries próximas da falha ou então na falha. E para potência, um trabalho em torno de 30 a 70% de MRM e aí altas velocidades de movimento, ou pelo menos a intenção de executar o movimento na máxima velocidade possível é o recomendado. Mas de forma geral, para hipertrofia aí, o que a gente usa na sala de musculação está muito bem, né? Em torno de 60 a 80% de MRM é o ideal para que você tenha hipertrofia, terminando a série 2 a 3 repetições antes da falha. Se for muito leve, aí tem que levar até a falha. Quando se fala em falha muscular, já que a gente falou disso, né, controlar a fadiga é essencial. Ela não é necessariamente obrigatória para hipertrofia. Próximo da falha, você já tem aí adaptações interessantes em termos de hipertrofia. O que a gente tem que pensar é que treinos que são sempre levados até a falha, eles aumentam a fadiga. E aí você pode precisar de mais tempo para se recuperar.
Treinos até a falha parece que são mais úteis aí e eles ocorrem com menores riscos de lesões quando são feitos em exercícios isolados, exercícios monoarticulares e em máquinas. Então, se você for fazer, por exemplo, um agachamento, talvez não seja interessante você levar ele até a falha. Agora, se você fizer uma cadeira extensora, talvez de tempos em tempos, talvez aí levar o treino até a falha seja interessante. Mais uma vez, a palavra-chave aqui é planejamento. E quando se fala em tempo sob tensão, ritmos lentos, em torno aí de 4 a 6 segundos por repetição, parece que aí gera um pouco mais de hipertrofia. No entanto, o tempo sob tensão ele não supera o volume total e é uma variável que tem pouca influência de forma geral na hipertrofia. Então, 2 segundos na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica parece ser o ideal aí para você ter uma boa relação custo-benefício. Quando a gente fala em movimentos excessivamente lentos, aí você tem uma queda da carga total. Mais importante aqui é você manter um controle motor primário e não ficar muito tempo aí realizando os movimentos na fase concêntrica e excêntrica, tá legal? Tem alguns estudos que mostram aí que tempo sob tensão de meio segundo até 8 segundos, eles geram os mesmos resultados em termos de hipertrofia. Então, usar o bom senso parece ser aí o mais interessante quando analisamos essa variável. Os intervalos entre as séries para hipertrofia, que é o que mais nos interessa, é entre 60 a 120 segundos. E para força, intervalos mais completos, passivos, são extremamente interessantes. Sempre lembrando que intervalos curtos aumentam a fadiga metabólica, o que pode ser interessante aí para hipertrofia. Já intervalos maiores preservam performance, o que pode ser interessante no caso da força. O treinamento de potência, como eu falei, tem que ser executado rapidamente, principalmente a fase concêntrica, é o que o guideline fala, e existe maior transferência funcional em atividades aí esportivas, principalmente quando o treinamento de potência é executado. Ele não Por causa disso, ele não deixa de ser importante para idosos também, porque quando o idoso perde o equilíbrio, ele precisa recrutar fibras do tipo 2 para ter o reganho rápido do equilíbrio. E nós conseguimos simular isso numa sala de musculação com fases concêntricas executadas rapidamente, sem haver a perda do controle motor. E levantamentos olímpicos apresentam autoeficácia em desempenho funcional e também em performance. No entanto, não é todo mundo que consegue fazer esses tipos de movimentos. E aplicabilidade clínica, não é? Do treinamento de potência e de força em geral, mas potência tem muita transferência. Melhora a marcha e equilíbrio em idosos, reduz o risco de quedas, melhora o Time Up and Go, que é um teste funcional para idoso, e aumenta a autonomia funcional dessa população, sendo o treinamento resistindo uma estratégia muito importante para a saúde. Aplicação prática, então, de tudo aquilo que eu mostrei para vocês nesse vídeo. Força, carga mais alta, intervalo mais longo, hipertrofia, um maior volume semanal, levando em consideração o platô, ele é recomendável. Para hipertrofia, o volume ainda é uma das variáveis mais importantes. A potência tem que ser uma velocidade máxima intencional, sem haver aí a perda da qualidade do controle motor. E se você quer o treinamento de força, o treinamento resistido para a saúde, você precisa ter consistência do treinamento e adesão ao treinamento aí a longo prazo. Para a gente finalizar, então, aderência é mais importante que perfeição. É importante ele se manter aí, o seu cliente se manter fisicamente ativo dentro do treinamento resistido pelo maior tempo possível, de preferência a vida inteira. A progressão gradual supera o excesso, então você trabalhar de repente com o indivíduo iniciante começando com 2 a 3 séries por grupamento muscular, por sessão de treino, trabalhando no final da semana entre 4 a 6 séries por grupamento muscular e ir aumentando gradativamente esse volume no decorrer das semanas, é uma estratégia interessante. Lembre-se que 12 a 20 séries na semana, elas são ideais para indivíduos avançados ou mesmo intermediários. Para indivíduos iniciantes, eu posso trabalhar com 4 a 6 séries na semana por grupamento muscular, que mesmo assim eu vou ter excelentes resultados. E lembrando que o que mais vale é o volume no final da semana, não necessariamente a frequência com que ele faz, com que ele trabalha esse volume. Recuperação é parte do treino. Muitas vezes para iniciantes treinar em dias não consecutivos, com intervalos aí de até 48 horas, talvez seja interessante para promover uma recuperação mais eficiente. Lembre-se, né, que indivíduos iniciantes eles apresentam muita dor muscular tardia, então a gente tem que tomar cuidado. E a individualização sempre vai gerar os melhores resultados. Beijo no coração e até o próximo vídeo.